Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pense Mais. Aqui Felipe Lima com vocês e do meu lado ele, o São Tomás de Aquino de Jurujuba e nosso mestre. Salve, salve Felipe, salve, salve família. CR7 da produtividade, o cara que sabe muito de educação, de formação, de crescimento. E hoje temos um assunto importante. Pense mais cultura, pense mais cinema, pense mais filosofia. Ora, política também faz parte da nossa sociedade. Temos que pensar mais sobre isso. Por isso, nosso convidado de hoje, um amigo querido, vereador Alan Lira. Bem-vindo, Alan. Tudo bem? Pessoal, uma honra, uma alegria muito grande estar na presença de vocês. Ainda mais na presença do Robson, que agora é cidadão niteroense, né? Não é pouca verdade, coisa, não. Foi uma alegria muito grande poder ter indicado, né, o Robson para ser cidadão niteroense, um cara que já fez tanto pelo nosso município, então esse reconhecimento é justo. E hoje, enfim, uma alegria muito grande estar na presença de vocês aqui para bater um papo, que eu tenho certeza que vai ser master, né? Vai ser master. Que assim, a gente faz assim, sempre foi grande, né? A gente quer mexer com todo mundo. Claro. A intenção aqui, vereador, é sempre, acima de qualquer coisa, fazer com que a nossa audiência possa ter elementos para pensar mais e melhor sobre os diversos aspectos que são importantes para a nossa vida, para a vida da sociedade. E a política, sem dúvida, sem ter o que falar, é um aspecto importante. Ainda mais no cenário político, sempre, diria eu, um pouco conturbado no Brasil, né? Então, se a gente já pode começar bem aí, mestre, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na política, da sua decisão de entrar na política, pra gente poder entender melhor um pouquinho desse seu caminho. Olha, é sempre bom falar um pouquinho do passado e ainda mais lembrar que eu tenho uma pessoa aqui hoje que me entrevista e faz parte desse passado, né? Não tem como não lembrar, né, Robson? Toda a nossa participação, né? Discreta, mas sempre também com o papel de liderança dentro da Igreja Católica, né? Então, eu tive a graça de ter aí o final da minha juventude, né? Comprometida com um grupo jovem da minha paróquia, lá na São Judas Tadeu, depois o setor juventude. Estava comentando aqui, antes de começar o programa, que eu estou me preparando para fazer o retiro sexta-feira, amanhã, lá para Mirasserra. Naquele período, eu jovem, fiz um retiro chamado CAOV, onde um dos organizadores e fundadores era o Robson, né? Então, a gente sempre, quando tem alguma coisa que a gente... Centro Arquidiocesano de Orientação Vocacional. Primeiro do Brasil, tá? Formação de 5 anos para casar. 5 anos. 5 anos faculdade? 5 anos. Maravilha. Isso aí. E aí então, então a gente, quando entra de cabeça nas coisas de Deus, né, tem que se jogar mesmo. Então sempre foi assim, e foi ali que eu comecei a sentir, né, essa semente, né, crescendo. Principalmente quando esse assunto na igreja era um tabu, né? E uma coisa que me incomodava muito era conhecendo a doutrina da igreja. E quando chegava o período eleitoral, o que acontecia? Eu via todas aquelas pessoas que não representavam os nossos valores entrando nas igrejas para pedir voto. Muitas vezes até com recomendação de pessoas eclesiásticas. Então isso incomodava bastante. E a gente começou a perceber também dentro dessas estruturas de pastoral, atuações políticas muito discretas, mas que se afloravam, né, no período eleitoral. Então aquilo começou a incomodar. Bem, tudo isso foi um processo de amadurecimento, de maturação mesmo. Formação. De formação. Lembra que a gente ia para São Paulo ter formação, lembra? Exatamente. A gente sempre buscou. Foi nesse período que eu realmente entendi que, depois da Jornada Mundial da Juventude, né, que o ciclo de jovem, o menino precisava crescer. Então eu falei, olha, agora que acaba o meu trabalho pastoral, eu realmente quero me formar, me preparar para ajudar a igreja numa outra esfera. E essa esfera para mim já estava definida. Era o Movimento Pro Vida. Então comecei para São Paulo buscar essa formação, onde tinha pessoas sérias do Brasil inteiro. O professor Robson ia lá também, conhece muitas pessoas. A nossa saudosa, querida amiga, que Deus a tenha, André Medrado, enfim, também. E foi ali que eu tive muita formação. Eu consegui ter uma formação que a gente talvez não consiga hoje dentro de uma universidade ter, né? Então, assim, você conseguir conhecer um pouco mais o pensamento de Platão, de Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho,
né? E isso, à luz da doutrina católica, era assim, era algo que realmente um divisor para o mundo que a gente vive. Porque assim, não, peraí, eu não sabia, é um verbo aqui interessante, eu não sabia que ser católico me colocava numa situação de ter regra de vida. Regra de vida para mim era muçulmano que tem. O cara tem que acordar na hora tal, tem que fazer aquilo outro. Claro, no catolicismo nós somos convidados a isso. Mas esse convite, ele se torna quase uma obrigação quando a gente tem consciência daquilo que a gente está operando. Um convite de amor, né? É um convite de amor. É um convite, mas para quem ama é quase uma ordem. Exatamente, mas quando a gente ama, tem força maior que o amor? Não pode ter, né? Então, assim, então aquilo realmente se torna uma obrigação dócil. Mas logo aquilo vai tomando o quê? Vai tomando controle da nossa vida. Então, eu me tornei mais ordenado a partir do momento que eu comecei a conhecer melhor a doutrina da Igreja Católica. Então, o que aconteceu nesse período aí? De repente, a gente teve que parar de entender o que era a vida e o que era a cultura da morte, porque chegou uma onda nova aqui no Brasil muito forte, a tal da ideologia de gênero. Sim. Então foi PNDH4, não foi? Exatamente. Veio o plano nacional. Vocês vão lembrar que o deputado federal Jair Bolsonaro na época falou do kit gay e aquilo deu uma repercussão quase que colocaram o cara como homofóbico, mas todo mundo, não, peraí, o cara não é homofóbico porque ele não quer que aquilo seja ensinado no colégio. Então começou-se uma reação conservadora, a gente pode dizer assim, na política, e rapidamente esse debate começou a entrar nas igrejas. E o que aconteceu? Aquelas pessoas que sempre iam mais enviesadas no período eleitoral, elas perderam o protagonismo. Para quem sabia alguma coisa, para quem estava estudando alguma coisa, para quem conseguia dar razão da fé. Então, ali começou-se uma indisposição muito grande. Bem, o plano nacional foi derrubado, isso não foi aprovado, né, foi judicializado pela coisa toda. E aí, eles jogaram isso para os planos municipais. Então, você imagina, todos os municípios, só o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Então, cada prefeitura tinha que colocar aquilo lá, a ideologia de gênero, tinha que estar inserida no plano municipal. Só que precisa ser votado pela Câmara Municipal, né? Então a gente, né, o Robson lembra disso, deu um trabalho. Ele ficou muito atuante em São Gonçalo, junto com a Bebel, né, junto com tanta gente boa, amigos até hoje. A Bebel, inclusive, agora é coordenadora pedagógica do colégio onde meu filho estuda. Olha que maravilha. Então, e está fazendo 10 anos disso, né? Esse ano eu sou vice-presidente de Comissão de Educação, meu tempo passou, e a gente vai ter esse desafio de tentar barrar tudo isso aí hoje no Plano Municipal de Educação. Mas a gente teve uma atuação muito forte dentro das igrejas católicas naquele período, e a gente conseguiu, por graça de Deus, fazer com que as pessoas saíssem da paróquia e fossem para a Câmara Municipal. E hoje, na política, como vereador, 10 anos se passaram, eu ouço de pessoas que estavam na Câmara naquele período, como, por exemplo, o secretário de Educação de Niterói. Eu tive com ele reunido uma vez, logo que eu virei vereador. Fui eleito vereador. E ele recordou de toda essa trajetória. Então, o Bira Marques, ele era vereador do PT. E ele falou que aquilo foi a maior derrota política dele, foi aquela eleição. Foi aquele projeto de lei. Basta recordar que eles mandaram o plano municipal, nós fizemos pressão, conversamos com os vereadores, houve muita pressão popular, pressão eclesiástica. Eu lembro de atuação de muitos padres, de maneira discreta, até muito direta, ligando não só para o prefeito, mas para os vereadores, para o presidente da casa, na época era o Bagueira. E o que aconteceu? A Câmara ficou determinado na emenda 98 do Plano Municipal de Educação a proibição do ensino da ideologia de gênero a nível municipal. E nós botamos também a emenda 100, que trabalhava a questão da vida até a morte natural. Essa eles nunca tiveram problema. Então, o Rodrigo Neves, que era prefeito e hoje é prefeito de Niterói, ele vetou o artigo 98, né? Então, voltou para a Câmara Municipal. E aí houve uma pressão muito maior e a gente conseguiu derrubar o veto do prefeito na Câmara, sem ter um vereador, só com pressão popular. Eu acho que depois daquilo ali eu falei assim, não, olha, a gente tem que ter uma atuação mais forte aqui no município quando o assunto é política. E o que eu fiz? Eu busquei a igreja. Eu fui para a pastoral da fé e política. Aí, meu cara. Alan, o sistema... É outra história.
a situação política do Brasil está complicada, a gente sabe disso, né, Felipe? Está bem tensa, mais ter problemas. Mas, diante do que você acabou de dizer, pressão popular ainda tem peso político no Brasil, no nível municipal, estadual e federal? Olha... Porque tem gente que acha que não. Ou é sabor democracia mesmo? Vivemos uma democracia de verdade ou uma democracia com sabor de democracia? Sabor democracia. Olha, vocês vão me entender. Nós vivemos uma democracia verdadeira. Vivemos uma democracia verdadeira. Porque a democracia é isso aí. A democracia é essa bagunça. A democracia não dá certo. A gente conhece isso pelos livros. A gente sabe que a democracia, ela vai sempre fazer o quê? Ela vai sempre favorecer a corrupção. Você tem um vereador honesto aqui em Niterói, vamos supor, tem mais. Tem um cara sério, faz o trabalho, o cara vai denunciar. Mas quem vai julgar é a maioria, não é a força da verdade. Entendeu? Isso é política, não tem jeito. Isso é política. Então, desde o golpe republicano, o Brasil vem sofrendo, né? Você gosta sempre daquele meme, Robson, que aparece o Dom Pedro II, e como vai a República? Né? Então, assim, basicamente isso. Dá vontade de colocar lá assim agora, esse escândalo do Master, aquela coisa toda, dá vontade de botar o velhinho lá barbudo. Aí como vai a República? Então, é isso. Essa é a democracia. Entendeu? Então, assim, a democracia, ela supõe a maioria. E eu acredito que esse regime ele não coopera para quê? Para a verdade. Ele não vai cooperar para o bem. É mais uma condição que nós temos. E, de acordo com o que você disse, a pressão acabou mudando a Niterói. Então, ainda há um espaço para grande pressão, grande empenho. O que faz o sistema tremer é povo na rua. Mas o que o sistema fez? O sistema vestiu uma cortina, instaurou uma cortina de medo na sociedade, a partir do que aconteceu, né, no 8 de janeiro, com o presidente Bolsonaro, com o Clezão, com os exilados políticos, a nossa amiga Ludmilla, Felipe Martins, nosso amigo, que estava lá no casamento do André Medrado. Né? Olha quantos amigos. Daniel Silveira. Né? Pessoas que a mídia Eduardo Bolsonaro. Alan dos Santos, nosso amigo também. Pessoas que a mídia quer que a gente esqueça, né? Esses nomes exatamente. Não vai esquecer. Então, a gente não vai esquecer. Mas a população também não. Mas você percebeu que até a caminhada no Nicolas, todo mundo entubou? Não. A mídia, né? Não, falou as pessoas mesmo. Há um sentimento de medo. Exatamente. Jogou-se uma cortina de medo sobre a sociedade. Porque assim, quem sair fora desse quadrado aqui vai pagar o pato. Mas então... me parece que a intenção é justamente essa, né? Ou não? Então, a maneira como o sistema reagiu foi realmente instaurando medo na sociedade. Então, quem pagou para ver se lascou. Uhum. Quem bateu de frente com o sistema se lascou. A gente está falando de jornalista. A gente está falando da Débora do Batom. A gente está falando do Clezão. A gente está falando do parlamentar mais votado da história do Brasil, Eduardo Bolsonaro, 1 milhão de votos em São Paulo. A gente está falando do maior líder político do Brasil. Está preso. Um cara que tomou uma facada, entendeu? O cara que sangrou. Gostando ou não, o cara nunca teve envolvido com o Banco Master, ele nunca teve envolvido com corrupção. Uma pessoa de posicionamento forte, sim, assim como o Lula. Não falava tanta merda. Né? Longe disso. Mas um cara que foi honesto. Não houve escândalo de corrupção. Esse cara tá o quê? Tá preso. Quando o Fernando Collor de Mello tá o quê? Tá solto, ficou preso em casa. Sérgio Cabral agora parece que já tá elegível. Eduardo Cunha, candidato a deputado federal por Minas Gerais. Então, assim, esses 2 pesos e 2 medidas e as decisões, não mais políticas, mas as decisões no âmbito do judiciário têm deixado a população que, olha, eu não posso falar, senão uma conta... uma hora a corda vai apertar no pescoço. Você acha que esse é o nosso maior problema? Sim. Acho que hoje... E isso começou a mudar. Eu vou atribuir realmente a caminhada do Nicolas Ferreira. Porque realmente... Tanto que o apelo foi o quê? Acorda Brasil. Eu acho que realmente o Brasil acordou. Esse sentimento de medo estava realmente sufocando as pessoas. E a partir dessa nobre atitude desse parlamentar jovem, mas muito maduro, o Nicolas Ferreira, olha, foi uma coisa que realmente hoje as pessoas voltaram a se posicionar, a falar sobre. Bem, isso era inimaginável. O que? Há 3 meses atrás? As pessoas não estavam falando. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, o risco dessa pergunta de derrubar o seu canal, isso acontecia no Brasil. Sim.
Eu tava contando, o Alan dos Santos mesmo, assim, agora o Terça Livre parece que caiu de novo no YouTube. Então, assim, essas coisas acontecem no Brasil. E agora eu não vejo acontecer quando isso é da esquerda. Na esquerda você pode jogar lá o futebol com a cabeça do Bolsonaro, não tem problema nenhum. A esquerda pode homenagear o Lula, né? Na escola de samba. Não faço isso. Isso é realmente uma coisa que me incomoda muito. O, o mestre sabe, a gente sempre conversa sobre essas coisas, né? Me faz, inclusive, uma confissão aqui, se quer acreditar muito menos na nossa política e no sistema. Né? Por quê? É complicado quando todo mundo aqui, de repente, tem um familiar que você é de um lado, ele é do outro, né? E as famílias não conseguem mais conversar sobre o tema de forma verdadeira e amistosa, pacífica, honesta. Por quê? Porque não se consegue mais olhar com a verdade. As pessoas estão negando a realidade, é uma coisa que a gente fala muito aqui no Pense Mais. Afinal de contas, a gente só consegue pensar de forma verdadeira se a gente encarar a realidade dos fatos. E na minha cabeça, não é possível alguém, mesmo que de esquerda, olhar para uma situação dessa e concordar. Já que se fala tanto de democracia. Uhum. Então, isso me deixa completamente desacreditado. Assim. Uhum. Eu quero que, inclusive, os amigos possam colocar isso em pauta. Porque tem muita gente pensando assim. As pessoas que têm medo de falar ou que não conseguem conversar mais de acordo com a verdade porque estão desacreditadas naquilo que se transformou o Brasil. Olha, essa frustração e esse medo, acaba sendo medo, é muito imposto pelo respeito humano, né? Às vezes é uma relação de trabalho. Poxa, às vezes o seu chefe pensa politicamente diferente, enfim, e pode ser que ele tenha até alguma vantagem política em cima do seu trabalho, mas você não pode se manifestar ali porque, se você for servidor público, por exemplo, pode ter uma retaliação. Então, assim, isso tudo é o medo de você talvez perder o seu emprego. Ou então de, poxa, não, aquela pessoa é muito apaixonada, ela é Lula pra caramba, e ela zomba do Bolsonaro quando tomou facada, e agora que o cara tá preso, fica zombando e tal, aí você não quer problema. Há um respeito humano nessa relação também. Enfim, mas assim, o que serviu para mim é o seguinte, eu nunca coloquei esperança na política. A minha esperança está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim foi muito importante para já também afastar um pouco desse espírito de respeito humano nas minhas relações pessoais. Porque como a gente já tem uma vivência de fé já há algum tempo, por exemplo, eu tive a graça de conhecer minha esposa dentro da igreja. Então, tem uma formação sólida de, poxa, de no namoro, pensar como seria o nosso matrimônio, a educação dos filhos, essa coisa toda. Então, bem, essa decisão, decidir pela minha fé, decidir pelo meu Senhor, decidir pela minha igreja, ela já excluiu 50% do meu convívio lá no passado. Então, assim, depois a gente fez as escolhas. Os meus melhores amigos, hoje, são os amigos da igreja. E não porque foi assim, não, só quero fazer amigo com gente da igreja. É porque próprio da amizade é a partir de um bem. Amar as mesmas coisas. As mesmas coisas. Rejeitar as mesmas coisas. Então, se você realmente coloca o seu coração em Deus, poxa, todo o seu ecossistema social precisa estar em pessoas que partilham desse mesmo bem. E isso já vai facilitar a vida. Por exemplo, eu não vou ter... eu tenho... Agora, sei lá, sou vereador, sou uma autoridade. Eu tenho 14 assessores. Eu não vou ter assessor que pensa, né? Deve ter um vascaíno. Não, sempre tem ninguém perfeito, né? Só o senhor. Tem tricolor aqui, inclusive, aqui presente. Não dá para fazer do mesmo jeito, né? Mas em suma, mas naquilo que é inegociável, cara, todo mundo é 100%, entendeu? Então, esse é o ponto. Então, isso já vai fazer com que você tenha até cara, sem brincadeira, uma vida melhor. Uma vida melhor, porque imagina você ter que pesar em ovos por causa de uma relação familiar. Dentro de casa, pior ainda. Né? Então, assim, caramba,
Isso realmente é uma... É esse o ponto que o Felipe traz. A gente sempre conversa aqui sobre esse ponto. Eu tenho uma posição muito clara com relação a isso. Política não é a mesma coisa que vida. Entenda. Eu não exijo do vereador, eu não exijo do prefeito, do presidente, o que eu espero de mim, do meu filho. Eu espero que o meu filho seja um santo. Rafão, eu quero que ele vá para o céu. Me perdoe, meu amigo, eu não espero que os vereadores vão para o céu. Eu quero que eles cumpram a lei, que me entreguem um asfalto arrumado. E há pessoas que esperam que o membro da política seja um santo do homem. Meu irmão, não vai dar certo. Então, entenda, eu não sou como a fé protestante, que coloca todo mundo que cometeu o pecado original como nada. Eu sei, Alan, que se você quiser, eu sei que você quer, pode ser Santo Alan de Niterói. Eu sei disso. Então eu não penso como algumas pessoas pensam, eu e o Felipe conversamos muito sobre isso, que assim, não, entrou no cargo público, pronto, esse cara tá relegado à safadeza, porque eu não acredito nisso, porque eu acredito que de verdade, que se eu quiser, se você quiser, apesar de vascaíno, você pode tornar-se uma pessoa melhor. Sim. Pode, eu acredito nisso. Então é nesse ponto que eu discordo dessa pessoa que fala, não, entrou no cargo público, então já é um canalha. Porque aí eu me coloco na posição de gente boa. Porque é isso que é curioso. Todo mundo não vale, ninguém vale nada, exceto eu e você, que estamos aqui. Quer dizer que ninguém presta, a não ser eu e você? Eu acho que eu valho menos, tá? Do que você acredita. É isso, é um pouco de mediocridade. Mas assim, olha, é só olhar para a igreja. A gente tem aqui no Brasil o caso da Princesa Isabel. Que é pouco falado no Brasil. A gente tem, vamos lá, quem mais? São Luís Rei da França, São Tomás More. Então, olha, é possível. A santidade, ela é possível também na política. O problema é que os bons católicos fecharam os olhos para essa realidade. E toda vez que isso acontece, não existe espaço vazio. Alguém vai ocupar aquele espaço lá. Então, os maus católicos lá fizeram o quê? Porque, vamos lá, pessoal. Rodrigo Neves começou a trajetória política dele aonde? Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Jean Willis começou a trajetória política dele aonde? Pastoral da Juventude da Igreja Católica. Aquele gordinho Mota, Tarcísio Mota, do PSOL, começou a trajetória política dele aonde? Raymond. Cara, ex-frei. Vamos lá. Tem então, muitos, tem muitos. Aonde o PT foi fundado? Você tá entendendo? Então, peraí, caramba, em algum momento isso só aconteceu porque aqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo, né, se esconderam, a lamparina foi colocada debaixo da mesa. E a gente fechou os olhos para essa realidade. Nós continuamos dormindo eternamente em berço esplêndido. E aí, o gato sai, os ratos fazem a festa. Rio de Janeiro. Qual é a sua posição, qual é a sua análise, seu diagnóstico da posição política do Rio? A saída para o Rio, além de ser o Galeão e o Santos Dumont? A linha vermelha tá difícil, né? Não. Nem tem opção. Nem tem opção. O Brasil Cara, o Rio tá muito tenso. Eu falo como um carioca, tá? Que ama o município, inclusive, e que tá muito difícil mesmo. A gente tá aqui há 2 meses em Niterói, a diferença é absurda. Por mais que eu odeie admitir isso na frente do mestre, entendeu? Porque tá realmente muito largado. Comenta um pouquinho pra gente. Assim, a nível de município do Rio, embora você não seja parlamentar de lá, e estado também, aí depois a gente entra em Niterói. Né? Eu pensei, assim, politicamente, como é que tá? Quais são as saídas? Vamos lá. Todo mundo sabe que o candidato a ser batido chama-se Eduardo Paes, prefeito da capital, né? Um cara que é soldado do Lula. Apoiado pelo status quo. Exatamente. Soldado do Lula. É um cara que é amigo do Cabral, enfim, de tudo aquilo que a gente repudia na vida pública. É um cara que alguns acham que seja uma pessoa muito carismática. A minha leitura, a leitura pessoal do Alan Lira. Eu acho que ele consegue, de alguma maneira, se conectar com o eleitor do município do Rio de Janeiro. Mas esse perfil malandro, já mais despojado, tal, isso não cola, por exemplo, no interior. Maricá odeia ele. É claro, né? A gente lembra dos adjetivos que ele utilizou para falar de Maricá, né, pro Lula, né? Então, o povo de Maricá também não vai esquecer no período eleitoral. Fiquei até curioso agora, será que ele vai passar em Maricá para pedir voto? Vai passar, mas é capaz, porque esse pessoal é capaz de tudo. Enfim,
Então, o nome que está estabelecido é o Eduardo Paes. E ele tentou e continua tentando de toda maneira uma composição com o meu partido, por exemplo, PL. E isso, até o presidente do partido falou sobre, né, que achou, olha, o cara que é um fenômeno, que tem tudo para ser governador, se houver alguma composição é imbatível. Bem... Tem que combinar com os cariocas, né? com os fluminenses, né? Vamos lá, qual que é a minha análise para o estado do Rio de Janeiro? Primeiro que a gente tem que lembrar que hoje a gente tem um governador, Cláudio Castro, do meu partido, que tem alguns escândalos aí, né, que estão correndo em relação ao governador, ao presidente da Assembleia Legislativa também, que era do meu partido e saiu hoje, acho que está no Brasil, se eu não me engano. O Bacelar está afastado da presidência. Em relação a CEPERJ, uma coisa que precisa ser investigada, e não é porque está no meu partido que eu vou fazer algum tipo de defesa, mas também não posso condená-lo. Mas o processo está correndo e pode ter alguma condenação, enfim, pode acontecer alguma coisa com esse processo. E hoje nós não temos um vice-governador. O vice-governador foi para o Tribunal de Contas do Estado. E o atual governador, Cláudio Castro, do meu partido, tem tudo para ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Só que para isso acontecer, ele precisa largar o governo. Ele tem que renunciar ao mandato. Só que não tem vice, e o presidente da Assembleia Legislativa foi afastado. Meu Deus. Que seria o vice natural. Que poderia assumir. Hoje, quem exerce a presidência é o Delaroli. Ele também é do meu partido, PL. Só que é o seguinte, você imagina como é que o Delaroli, que está ali quase porque o presidente foi afastado, ele assumiu a presidência, porque a instituição precisa... Ele é o vice, né? Ele não é o presidente, ele é o vice. Ele está ali como vice-presidente, mas está assumindo os trabalhos da Assembleia Legislativa. Está de forma interina. Ele é vice. Então, o presidente foi afastado. O que diz a letra da lei? Que o presidente da Assembleia assume. Ele está ocupando a presidência porque está afastado. Se o Cláudio renunciar, o que vai acontecer? Não é mais a política que vai definir quem vai ser o governador do estado do Rio de Janeiro. Vai ser a justiça. Entendem? E aí não é mais política. A justiça que vai dizer se pode ou não pode, ou que, enfim, então vai ser uma decisão do âmbito jurídico. Bem, se o presidente que está afastado renunciar, a Assembleia Legislativa elege um novo presidente. Tem novas votações, eleições, e aí nós teremos um novo presidente. Aí, em caso da renúncia do governador do estado, como não tem vice, quem assume o governo é esse novo presidente. Então vocês imaginem o que está acontecendo no Rio agora dos bastidores. Né? A outra questão é o acordo. Porque o governador, ele está com a máquina. Mas o desejo dele é concorrer ao Senado. No momento que ele deixar de ser governador, ele fica vulnerável. Exatamente. Então não tem mais a máquina a seu favor. E aí ele quer colocar uma pessoa no mandato tampão, né? Fazendo eleições indiretas, ou seja, a Assembleia Legislativa vota quem vai ficar no mandato tampão para o governo do estado, num acordo de não tentar reeleição. E aí o governador está propondo isso para que seu braço direito, né, o Nicola, assuma e ele continue com aquela estabilidade seguinte, não, o governador é um cara meu, então eu continuo com uma estrutura, enfim, com mais chances de ter o meu projeto de senador, né? Ok. Entendeu? Ele continua no jogo. Entendo. Entendeu? Só que, eu repito, não existe espaço vazio na política. Quando isso acontecer, a gente não sabe. Ninguém sabe o que pode acontecer. Eu vi, vindo para cá, que o André Siciliano está todo animado também, né, de fazer uma composição com o Eduardo Paes, com o Lula, aquela coisa toda, para tentar ter força na Assembleia Legislativa e ser esse cara para fazer esse mandato tampão. Aí olha só que risco, a gente pode ter o André Siciliano, que foi presidente da Assembleia Legislativa, na frente do governo no ano eleitoral. Pô, isso vai prejudicar. E um alinhamento governo federal, governo estadual, pode fazer sim o Eduardo Paes próximo para o governador do estado de Janeiro, apesar de eu acreditar que ele tem uma rejeição muito grande. Agora, o que a gente está trabalhando aqui, enfim, hoje o partido fala muito no nome, nesse momento,
de um jovem político chamado Douglas Ruas. Ele é um deputado estadual, ele é filho do Capitão Nelson, que é prefeito de São Gonçalo, está com uma aprovação muito grande, em um colégio eleitoral também, acho que é o segundo ou terceiro do estado. E o Capitão Nelson tem feito um bom trabalho em São Gonçalo. Está com uma aprovação de mais de 90%. Ele foi eleito no primeiro turno, agora em 2024, com mais de 90% da população votando nele. Então, e é um dos colégios mais importantes, mais numerosos do estado do Rio de Janeiro. Se o filho que é deputado estadual, secretário de estado, um cara jovem, perfil técnico, tranquilo, não tem rejeição, então soa como algo novo, no partido certo, que é o nosso partido, o PL, eu acho que tendo uma composição política, para mim é um nome imbatível, porque não tem rejeição, o pai tem um trabalho muito relevante num colégio eleitoral significativo para o Estado, e eu acredito que a gente consegue a transferência de voto, e aí que chega o ponto, né? A gente tem que ver o raio-x, a última fotografia. Na última fotografia, o Cláudio Castro, ele venceu em 91 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro pelo PL. Não lembrava. Foi disparado. Por quê? Isso foi mérito do Cláudio? Do fruto do trabalho dele? Olha, muito pouco. Ele foi porque ele estava no PL e quem vinha à presidência era o presidente Bolsonaro, que venceu em 91 dos 92 municípios. O único pontinho vermelho no estado, infelizmente, foi Niterói. Mas mesmo assim, por uma diferença de menos de 10 mil votos, né, de uma diferença de Lula e Rodrigo Neves. Então, para Cláudio e para Jair. Então, eu acredito que o candidato a governador precisa ser do PL, ele não pode ter uma rejeição e ele precisa ter um alinhamento. Então, hoje, como nós temos o Flávio Bolsonaro vindo a presidente da República, ele é senador pelo Rio de Janeiro. Então, assim, o Jair é do Rio de Janeiro, apesar de ser paulista, mas, assim, a trajetória política dele se dá no Rio de Janeiro. Então, assim, nós temos aqui uma maior bancada a nível de Assembleia Legislativa do nosso partido. Então, acho que a gente tem tudo para se acertar o nome, até não depender muito de outros partidos para uma composição. Eu, inclusive, defendo que se o PL tivesse uma candidatura puro sangue no Rio de Janeiro, eu acho que a gente tinha totais condições de vencer no segundo turno. Agora, se fizer a composição política, a gente vence no primeiro. E o Eduardo Paes vai ficar a ver nas vias. Essa é a minha leitura. Falando do ponto vermelho. Você gosta de carnaval? Olha, eu acho um período fantástico para quem gosta de Niterói. Porque você não pega trânsito, você vai ver, para você ser o primeiro que a cidade fica vazia, fica mais esvaziada, coisa toda bem. Eu tenho um costume no período de carnaval, sempre faço um retiro, né? E esse ano eu consegui retomar o costume, porque tem um bocado de criança lá em casa agora, né? Quando não tinha criança era mais fácil. Até com a minha esposa, cada um ia para um canto. Mas desfile de carnaval, tu gosta? Não gosto. O prefeito de Niterói gosta, pelo jeito, né? Ele gosta bastante, né? Que história é essa de dinheiro público no Acadêmico de Niterói? Vamos separar alhos de bugalhos. Separe, né? por favor. Então, primeira coisa, pessoal. A gente está no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Niterói é uma cidade que é muito próxima do Rio de Janeiro. É uma festa cultural relevante. Né? Sim. O desfile das escolas de samba, elas realmente movimentam a economia. Dizem que é a maior festa do mundo, espetáculo da terra, é o Carnaval do Rio de Janeiro. Eu acho que é reforçação, mas assim, a verdade é que vem pessoas do mundo inteiro vêm para o Rio de Janeiro para ver também o desfile de escola de samba, blocos, carnaval, aquela coisa toda. Isso movimenta a economia, a gente também não pode fechar os olhos não pode, porque se for um recurso estatal para promover, e a gente consegue ter também depois fazer esse investimento, vai ter um retorno muito bom para o Estado, e isso já está estabelecido. Porque se não desse retorno financeiro, acho que ninguém mais falava de carnaval. Então, juntou o útil ao agradável e beleza. O município de Niterói, esse ano, tem 2 escolas de samba no grupo especial. Uma é Viradouro, que já foi campeã diversas vezes dessa realidade. E essa escola em ascensão, que é a Acadêmicos de Niterói, que é a primeira vez que ela chega no grupo especial. Então, é normal haver repasse de dinheiro público do município para essa festa popular, enfim, a coisa toda,
apesar de eu não gostar, aquela coisa toda, mas assim, isso é pacífico. Como tem também para outras finalidades. Isso promove cultura, o comércio, enfim, o mercado, enfim, gera empregos e Brasil. Vamos lá. A questão é a seguinte, por isso que eu estou sendo bem transparente e dizendo, ó, recurso público sempre houve e vai continuar acontecendo porque é relevante, isso movimento da economia, então acaba sendo um investimento. Agora, a questão é que o Brasil inteiro olha para Niterói hoje porque é um recurso público que está sendo utilizado em ano de eleição para promover um candidato, aonde a música era o jingle de sempre do candidato à reeleição à presidência da República. Aonde a própria música também, ela denigre o seu maior opositor político. E isso em ano de eleição. E aí, pessoal, a gente tem que ter responsabilidade para isso. Tem que lembrar que há 4 anos atrás, o presidente Bolsonaro ele foi impedido de fazer uma simples live dentro do palácio, porque aquilo seria utilizar, né, máquina pública em benefício eleitoral. O presidente Bolsonaro ele ficou inelegível por fazer reunião com embaixadores em período eleitoral, em ano eleitoral. A matéria da inegibilidade dele é essa. Mas parece que a gente pode sim ter recurso público no ano eleitoral se o candidato for outro. Inclusive se o samba enredo ainda for falar mal do antigo. Né? E é esse que é o maior escândalo. Você tem a discussão do recurso público para carnaval, e eu consigo entender. Não, eu achei um pouco a vergonha ter dinheiro público para promover a promoção do carnaval. Eu entendo. Se eu fosse prefeito, eu não faria. Tanto que quando eu fui candidato a prefeito em 2020, o que eu falei? E eu tive a coragem de chegar e falar assim, ó, cara, acabou. Eu acho que a prefeitura tem que tentar fazer com que as escolas atraiam recurso privado. Tarcísio fez isso em São Paulo, não foi isso que ele fez? Não acompanhei, mas é possível eu acho que sim, ele tirou dinheiro público lá. Olha, o que eu acho é o seguinte, se Niterói quer ter uma relevância, e parece que está tendo, porque agora tem 2 escolas aqui, então assim, ó, beleza, vamos dar um incentivo, mas vamos deixar caminhar com as próprias pernas. A gente está falando de um município, relevante. Então, não é possível que as escolas de samba também não se tornem de maneira mais se profissionalizem no sentido de captar recurso privado. Não pode ficar só na teta. E aí a gente pode ver a questão do dinheiro. Eu acho muito dinheiro. 4 milhões para escola de samba, eu acho absurdo. O governo federal passou 12. Aí foi distribuído 1 para cada uma. Aí o município está colocando 4. Porque vai ter... Bem, eu não sei estudo de impacto disso, não sei se vai botar 4 e vai promover Niterói lá fora do mundo, as pessoas vão ir para Niterói, porque eu acho que o turismo em Niterói é uma merda. Eu acho que muito mal promovido, mas não sei. Eu não consigo só achar que transfere o recurso e confia. Não trabalho assim. A gente tem que ter estudo de impacto, entender se esse investimento ele vai trazer o retorno. Se tiver coerente, beleza. Se eu botar 4 vai me trazer 12, então tá bom. Mas ainda assim, em período eleitoral não era conveniente, né? Exatamente, mas eu estou falando que são 2 discussões. A primeira do uso do recurso público para a promoção do carnaval. Eu entendo que não tem problema, mas se eu tivesse a caneta, eu não colocaria. Eu reuni o pessoal, olha só, no que vocês precisarem na prefeitura para promoção, para tentar reunir, trazer empresários aqui, aquela coisa para vocês, caminhar para o Brasil. O recurso público vai ser utilizado mais na saúde e educação, ponto. Entendeu? Se eu fosse prefeito, eu faria isso. E essa é uma discussão saudável. Agora, o que é imoral e, para mim, ilegal, é você pegar esse dinheiro público, prover uma escola de samba que vai fazer campanha eleitoral para o presidente da República. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tendo já várias jurisprudências, como eu falei, eu toquei 2 casos aqui, cara. O Bolsonaro ficou inelegível porque fez reunião com o embaixador. Entendi. No ano eleitoral. E a gente pode ter aqui escola de samba onde Lula vai ser homenageado, onde Bolsonaro vai ser denegrido. E, onde a Cândida, quer dizer, a Janja vem desfilar, criou-se uma expectativa que ele vai colocar, transmitido para o mundo todo e pela maior emissora de televisão do Brasil. Durante 80 minutos. Durante 80 minutos. Então, vai desfilar... E parece que há um peso de 2 medidas, sim, como você disse. Exatamente. E digo mais, a repercussão do caso em si já o promove. Claro. Olha que foi o ensaio de escola de samba.
Eu não vi. Não, repercutiu também. Eu não procuro esse tipo de... Mas chega, né? Mas chega. Por quê? Botaram lá o meme do Bolsonaro, aquela coisa toda do Lula, e o pessoal fazendo proposta. Um monte de artista aí na teta do Rouanet tava lá. Entendeu? Então, assim, de fato vai ser um carnaval, né? Então, a gente está atento a isso, e aí eu, quanto vereador de Niterói, estou denunciando isso desde a votação. Eu gravei um vídeo na Sapucaí, repercutiu pra caramba isso aí, procurei meu partido para entrar com representação partidária, que era o remédio que o nosso jurídico entendeu mais eficaz para esse caso. O Partido Novo acabou entrando também, e acabou de ser a decisão, eles descartaram, então alegando que não podem julgar se o desfile ainda não aconteceu. Mas como se não tivesse já no ensaio, a letra já está... A letra já está... Já foi difundida. Já foi difundida. Então, a letra, eu repito, tem materialidade. A letra é o jingle. Olê, 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 olá. Lula, Lula, que foi sempre utilizado na campanha pública. O número do partido está lá. O partido está lá. Mas não. Então, estão esperando que tenha o desfile para poder... E eles deram indícios também que se tiver o desfile e for dessa maneira, realmente tem problema, vai ter problema. Isso foi o TSE que está dizendo, tá, pessoal? Exatamente, superior eleitoral. Eu pensei em entrar com a representação no TRE, mas como se trata do Lula, então não faz sentido. Então eu também não vou ficar jogando para a galera. A gente trabalha de maneira muito séria. O que eu fiz enquanto parlamentar aqui de Niterói, enquanto vereador? Eu acionei o Tribunal de Contas do Estado, especificamente pela transferência do recurso para finalidade eleitoral. Então está nas mãos hoje do Tribunal de Contas do Estado. E a minha ação popular foi a única no Brasil que andou. Quero mandar um grande abraço para o meu advogado Marcos Freitas também, seu amigo. Então, foi o único processo que andou. Eles descartaram o nosso processo à urgência, porque nós pedimos em caráter de urgência, porque o desfile já é agora. Eles descartaram a urgência, mas chamaram a prefeitura e chamaram a escola de samba para prestar esclarecimentos. Então, assim, o nosso está andando, a gente está acompanhando. E o nosso trabalho, independente do resultado da justiça, a gente vai sempre provocar o judiciário, entendeu? E tentar fazer o quê? Desmoralizar quem fizer essa cooperação para com erro. Isso aí, essa Alan, o que eu penso mais quer ser um lugar assim, um lugar que a gente fala com gente de verdade, como você, como foi os nossos últimos entrevistados, convidados. E uma coisa, eu sou de Niterói, nasci aqui, 29 aninhos, conheço a cidade de trás para frente. Você tem ideia de qual é o índice de analfabetismo da cidade? Ou analfabetismo, emprego... segurança, saúde. No cenário geral. Você consegue ter ideia disso, assim, então, para dizer para a nossa audiência? Vou explicar para vocês uma coisa, pessoal. Eu sou vereador, tenho 1 ano de exercício do meu mandato. A prefeitura não nos leva a sério. Eu sou, inclusive, líder da oposição de Niterói. Nós somos 5 vereadores na oposição, 5 de 21. O PSOL não é oposição, aqui parece são base, mas eles não admitem também, né? Basta ver que a vereadora Breno Brioli acho que indicou a irmã para ser administradora regional do Barreto. Então, bem, mas aí para a rede social, para o partido, ela fala que ela é oposição. Mas compõe com o aí compõe com tchutchuca do Digão. Aí diz que é oposição, mas é tchutchuca do Digão. E aí eu provoco no parlamento, aí sai, vai embora, fala do Bolsonaro, né? Enfim. A gente está acompanhando isso aí, até porque quando o assunto é educação, eu estou vice-presidente da Comissão de Educação. E nós abrimos pela oposição um pedido de CPI. E nós temos as 5 assinaturas. Para abrir CPI em Niterói, você precisa de 7. O pessoal tem 2 cadeiras. Ou seja, se o pessoal fosse oposição, eles assinavam a CPI, nem que a gente desse a relatoria, cara, não estou nem para isso não. A gente não tem vaidade quanto ao assunto da educação. Porque só faz sentido para a gente quando a educação coloca a pessoa da criança, a família em primeiro lugar, entendeu? Então, assim, eu não quero saber se o relator da CPI vai ser o Túlio, a Bene, do pessoal. Eu quero que a CPI aconteça e a gente tenha um dispositivo para poder fiscalizar porque que R$1 bilhão, que é o orçamento que a gente tem para a educação em Niterói, continua deixando o município em 72º no IDEB, por exemplo. Que é aquele índice que mede português e matemática a nível de estado. São 92 municípios. Niterói, se não me engano, está em 72º. Me perdoe cortar você, mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Tava dizendo, eu tô aqui desde que eu nasci. Niterói é uma merda de cidade com relação à educação. Niterói é uma merda de cidade com relação à segurança. Niterói não vale nada com relação a ambiente de segurança, essas coisas. Como a população pode reagir
ou pode falar com o prefeito, com as autoridades, porque dá vergonha de passar para ver a quantidade de mendigos que tem na cidade, a quantidade de pedintes que tem na cidade. Não está claro para ninguém que esse povo político aí, antigo, só tá mamando e fazendo a cidade cair cada vez mais. Desde o Roberto Silveira, desde 82, que eu lembro disso. Ano a ano, a esquerda, ano a ano, e aumenta pedinte, aumenta ladrões, aumenta. Eles não entendem que eles estão empobrecendo o povo de verdade? Como é que você vê isso? É uma mudança lenta. Ainda mais um município onde você tem um IDH muito alto. Robson, é contraditório, né? É contraditório, porque você deveria ter pessoas mais esclarecidas, mas o que parece é que as pessoas em Niterói não se interessam por política. Elas não... aquilo ainda não está afetando a sua vida de maneira que ela realmente fique incomodada. Eu estou falando isso pelo seguinte: o primeiro número, para mim, mais alarmante, mais escandaloso, é a quantidade de pessoas que não votam no município. Tem eleição, nós temos mais ou menos 40% da população não vota. Não vai votar. Cara, muita gente. Mas então, pessoas daqui de Niterói sabem dizer? Ou se são pessoas que estão vindo de fora? Nós somos 220 mil eleitores. Então, quando eu concorri à prefeitura, por exemplo, 40% dos eleitores não votaram. Já teve, na segunda vez que o Rodrigo Neves foi vereador, foi eleito prefeito de Niterói, aconteceu uma coisa interessante. A maior parte da população não votou. Em segundo, Rodrigo Neves, e terceiro, Felipe Peixoto. Teve mais votos para não? Teve mais. O pessoal não votou nenhum nem outro, mas somando a votação dele e a do Felipe Peixoto, passou de 50%, então ele foi eleito democraticamente. Então, o que acontece? Parece que há uma indiferença. E isso tem a ver também com o nosso IDH. Então, as pessoas que têm mais posse, mais entendimento, elas estão anestesiadas para a política, elas estão indiferentes. Se elas não se sentem representadas, elas eu tenho minha vida no Brasil. É um pouco disso que a gente falou agora há pouco, né? A questão da indiferença mesmo, porque não acredita mais, porque, enfim, já resolveu a sua vida, então Exato. Tá nem aí para o município e tal. Eu sou suspeito para falar, por exemplo, que a gente passou de uma eleição que, para mim, foi uma eleição muito expressiva, porque o Rodrigo Neves eles gostam de brincar muito com, como posso dizer, com marketing, né? Eles dizem que Niterói é a melhor cidade do mundo, tem tudo em Niterói funciona de uma maneira plena, né, tal, e a gente sabe que a realidade é muito diferente disso. Muito diferente. Mas o resultado do segundo turno é muito animador, porque o Rodrigo Neves ele teve acho que 135 mil votos, e o Jordi talvez 105, não lembro, 115. Então foi uma diferença de 25 mil votos, mais ou menos. 25 ou 35 mil votos de diferença. Então, se você pegar essa abstenção, é essa abstenção que vai fazer o próximo prefeito do município de Niterói. Qual que é o nosso papel entendendo isso? Tentar realmente conversar com esse eleitorado e mostrar que não é o opositor ao governo, é que realmente não dá mais. O município precisa ter uma alternância de poder. O sistema, os políticos que ali estão, esse grupo do Rodrigo Neves, que foi eleito prefeito, reeleito prefeito, fez o pior prefeito da história de Niterói, que foi o Axel Grael, que agora parece que é candidato a deputado federal, é novamente prefeito. E nada muda. Só piora. O trânsito é uma desgraça. Continua inundando os mesmos pontos. Aí o cara pega um coletinho de maneira demagoga e fica rodando a cidade falando que nós estamos aqui no centro acompanhando o monitoramento, porque aí tem gente, morrendo, tem gente, perdendo casa, perdendo móvel, e o cara tá falando, não, mas só não foi pior porque nós investimos em barreira e não sei o que, em drenagem, olha a drenagem lá ali na Engenhoca, o que aconteceu? Gastou-se milhões naquilo lá, veio a chuva, o que aconteceu? Tá todo mundo piorou. Aonde não alagava, começou a alagar. Então, Niterói é um pouco disso. Cara, não dá para acreditar que, desde que eu me entendo por gente, você também, Robson, você é mais velho que eu, só um pouquinho. Pouquinho só, com licença. Que, cara, a Presidente Bacher, quando chove, alaga. Pessoal, eu tô falando de uma rua
que é uma das ruas mais importantes do Não município de precisa Niterói. chover. Onde IPTU, pô, onde IPTU na cara do Brasil. Não precisa de chover, não. Basta todo mundo dar Do lado do descarga. Camatins. Nosso amigo Hugo perdeu o carro lá. Sorte que tinha seguro. A cidade de Niterói é aquela cidade... Camatins vira um rio. É ali, é ali mesmo. Não, que tá falando. Quer ver outro ponto também? Presidente Pedreira do Ingá. Perto da igreja. Impressionante ali, né? Cara, há quanto tempo? Eu era moleque, eu morei ali no 89, do lado da igreja. Hoje tá o Padre Demetrio lá, nosso amigo. Aí, bem, eu lembro que chovia pra janela ver pra água subir. Entendeu? Cara, passa governo, entra governo, sai governo. Quando não do PT, do PDT, nada muda. Entendeu? Aí começa as demagogias. Vem eu não sei se é vereador, é secretário, hora é prefeito de Caraí. Aí o cara vem lá, grava um vídeo e fala que vai resolver o problema. Meu irmão, o cara ele não consegue resolver a vida dele. Tá falando que vai resolver o problema da chuva, com um vídeo falando que vai fazer a piscinão lá no Caio Martins, que é um órgão do Estado. Não tinha convênio nem ser assinado. Aí o pessoal vai lá e bate palma. Nossa, que lindo. É loucura. E tem que lembrar o seguinte, parece que essa obra agora vai sair. Abriu o edital, coisa toda. Mas em 2020, quando era prefeito, quando fui candidato a prefeito, o Robson estava no meu plano de governo. De tentar uma parceria com o governo do estado para fazer o piscinão. Não estou inventando roda não, cara. Eu peguei o modelo que deu certo lá no Rio, lá da Praça Vanhagem, da Praça da Bandeira, fazer o piscinão debaixo ainda falei assim, dá para usar água até para reuso. E aí roubaram o seu projeto. Não, que bom. O negócio é executar, mas só ficar falando só discurso não basta, porque se chover de novo, o que a gente vai saber? A certeza que nós temos que vai alagar de novo no Presidente Bach, na altura do Caio Martins. Então, assim, não acontece uma vez ou outra. Chegou o verão, isso anunda. Choveu demais, anunda. E inunda. E no final, cara, é curioso, porque todo ano, dá para provar isso aí. Não, é uma chuva que nunca teve na história do Brasil. Todo ano tem uma chuva que nunca... Assim, tudo bem, choveu muito, mas a gente está falando de um município, cara, que tem 7 bilhões de orçamento. Qual orçamento? 7 bilhões de orçamento. 7 bilhões. Dá pra fazer piscinão, hein? Pô, a gente tem 1/3 disso aí, quase de petróleo, cara. É um dinheiro que, caraca, como é que você não vê o retorno disso? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é lamentável. É lamentável que as pessoas que podem fazer diferença estão agindo como Pilatos. Chega lá e lava as mãos e, quer saber, eu moro aqui na cobertura, ainda não está alagando aqui, já... Então, enfim... Falta de apoio aos mais pobres, lá de Jujuba, lá de Preventório, lá do Caramujo. Exatamente, essa é a diferença. Isso aí. Eu fiquei muito assustado com a quantidade de encostas que caiu nessa chuva, cara. Jurujuba caiu. Principalmente Jurujuba, caiu bastante Jurujuba, né? Assim, uma pergunta de quem está chegando agora, né? É muito diferente a realidade de quem mora aqui para Icaraí, Ingá, para quem mora em Engenhoca, Fonseca, que seja. É muito diferente. Como é que você vê como representante dos seus eleitores assim, essa diferença assim, de qualidade de vida da população? Então, eu estou todo dia com o gabinete aberto, a gente vai muito à rua, vai aos hospitais municipais, e aí é uma coisa também que não faz sentido nenhum, cara. A gente tem quase 1 bilhão também para a saúde no município de Niterói. Olha que dado interessante. 60% da população de Niterói, quando a matéria é saúde, ela recorre à iniciativa privada, aos hospitais privados. O IDH é altíssimo e as pessoas têm a graça de ter plano de saúde no município de Niterói. Aí nós temos 1 bilhão destinado para a saúde, para 40% da população. Niterói não tem um hospital de imagem. Eu denunciei ano passado que ficou quase 8 meses no ano sem fita hipoglicêmica. Acabou, não tinha Novalgina na rede municipal de... Está documentado, a gente acionou, o Ministério Público, coisa... Então, assim, cara, para onde vai esse dinheiro? Aí, assim, o vereador vai me dizer. E sabe o que eu vou falar para vocês? Eu não sei. Ninguém porque sabe. A prefeitura não me responde. E ela não está nem em saber quem crime de responsabilidade fiscal. A gente manda requerimento de informação, eles não respondem. Ou respondem de maneira evasiva, ou mandam caixas e caixas de papel. Tipo assim, você quer? Tá aí, ó. E o Ministério Público não age. Olha, a gente aciona, só que a gente está entendendo que quando o assunto é educação e saúde, é mais efetivo acionar o Ministério Público Federal. Parece que dá mais celeridade.
Aqui no Estado a coisa é meio amarrada. Parece que o pessoal do jurídico não se preocupa com o pobre de verdade, né? Esse pessoal do Ministério Público parece, a impressão é que dá essa. Eu falo como morador de Jurujuba. Na minha juventude, Alan, lá em Jurujuba tinha um posto de saúde que tinha dentista, tinha ginecologista, tinha tudo isso. Lá, e desde da época do primeiro Rodrigo, não o segundo, esse segundo. Primeiro, Rodrigo, Axel Rodrigo. O primeiro, ele acabou com um posto de saúde lá. Quer dizer, o pobre não tem direito à saúde. No meu tempo tinha tudo isso. Quer dizer, o Ministério Público não está ligando que quando ele fecha os olhos para esses absurdos que você mostra, quem se ferra é o pobre, que não tem saúde pública, não tem saúde privada, não tem apoio Não parece que é isso? Olha, a sensação que eu tenho do Ministério Público, pelo menos assim, o mais próximo aqui, o estadual, assim, a gente tentou ali um tipo de construção, mas eu confesso que eu fiquei muito decepcionado a partir do momento que o Ministério Público pediu para que os vereadores não fiscalizem mais, porque a gente não tem direito. A gente hoje está impedido de entrar em colégio, por exemplo. Eu sou vice-presidente de Comissão de Educação. Nominalmente eu não estou, mas se o Ministério Público recomendou que a gente não entre numa unidade de ensino... De onde partiu isso, gente? Do Ministério Público. Me perdoe, Ministério Público, mas está com cheirinho de blindagem. A vereadora Fernanda Lobac e o vereador que hoje não está no exercício do mandato, Eduardo Paiva, eles e eu e o vereador Michel fomos a um colégio por conta de uma denúncia gravíssima. Na verdade, foi a primeira vereadora Fernanda Lobac. Não deixaram ela entrar, falando que tinha uma recomendação. Eu falei, que isso, cara? Nós temos o poder de fiscalização. Como é que é? Não vai deixar? Vamos todo mundo para lá. Então apareceu o Michel, o Paiva e eu para dar uma força na Fernanda e entrar no colégio. E eu sou vice-presidente de Comissão de Educação. Então, mais grave ainda. Quando a gente chegou, deixaram. Aí nós reunimos com a direção, ela falou que nada das denúncias procedia. No dia seguinte, eu tive um problema prático. Meu filho nasceu, meu quarto filho nasceu. Então eu fui para a maternidade. Aí a Fernanda... Os pais ligaram para a Fernanda e falaram assim, vereadora, a senhora pode vir aqui porque está acontecendo agora. E a vereadora Fernanda foi para lá, o vereador Michel estava numa outra agenda, o vereador Paiva acompanhou. Então entrou os dois. Por conta disso, o Ministério Público disse que não, filmaram crianças, tal. Cara, zero. Entraram em sala de aula, zero. Então pegaram o que foi falado e disse que entrou filmando, tal, que ela não tem prova nenhuma, e está dizendo que nós vereadores não temos o papel de fiscalização. Quem tem papel de fiscalização, no caso, é só o presidente da casa. Então, assim, é algo novo, aí tá nessa situação, e assim caminha o Brasil. Isso não vai, eu não vou parar nessa ameaça, mas assim, a gente tem que também ter, criar os dispositivos para não ter problema. Então, eu, quanto líder da oposição, tenho pressionado muito o presidente da casa. Nós elaboramos um documento até então, para não ficar no limbo, que quando eu vou fiscalizar, porque assim, o que a prefeitura quer? Que eu avise data, hora e local para poder se preparar para fiscalizar. E a vereadora Fernanda, por exemplo, ela foi lá e mandou, falou assim, tá bom, vou fiscalizar amanhã. Não, amanhã a gente não pode receber a sua fiscalização. Tem esse documento. Então, que absurdo, né? Então, hoje o presidente da casa, ele entendendo que isso era um absurdo, ele criou um protocolo do seguinte, se eu precisar receber a denúncia, precisar fiscalizar qualquer órgão municipal, não que eu precise, mas nós acordamos de ter a assinatura do presidente, né, para que a gente possa entrar nos órgãos públicos. Porém, a vereadora Fernanda Lobac e o suplente vereador também, Eduardo Paiva, esses dois estão proibidos de entrar em qualquer repartição pública. Por conta de determinação judicial. Então, assim caminha o Brasil. Esse é o caminho. Falando em caminho... Vamos lá. É uma coisa mais leve. Leve no certo sentido, né? Porque a caminhada do Nicolas mexeu com o Brasil. Você esteve lá. Algumas pessoas compararam aquela caminhada, essa caminhada do Nicolas, àquela caminhada nos Estados Unidos, né? Do Martin Luther King. Como é que você pensa? Você esteve lá, como é que você sente? Pessoal, primeiro, falar do Nicolas é muito emocionante, pô, é um jovem, pô, que apesar da pouca idade é um cara maduro, é um cara que eu tenho muita proximidade, me apoiou para vereador aqui em Niterói, eu fui o candidato do Nicolas em Niterói, tive essa chancela, assim como também tive com o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, enfim, a gente tem uma história na política e a nossa relação
ela é muito próxima e as pessoas sabem do nosso trabalho sério também. O que aconteceu? O Nicolas, ele gravou um vídeo que realmente também me provocou demais, falando que, olha, eu não sei, tá tudo lascado aí, o judiciário tá lascado, na política tá lascado, a gente não consegue avançar nada, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou andar. Eu vou andar porque eu tô indignado, aquela coisa toda, e cara, e é isso aí. E ele pegou, no vídeo seguinte, já estava andando com a mochilinha e começou a vir gente, outros parlamentares, aí eu falei assim, olha, isso aqui vai ser histórico. E assim, cara, ele não vai dar sozinho, eu vou também. Então eu me organizei, porque tô com recém-nascido em casa, né? Então eu tenho 4 filhos, então tenho responsabilidade primeiro para com a minha família. Então deixei tudo encaminhado direitinho e peguei e fui de carro já para o finalzinho de Minas, lá, início de Goiás, e comecei a caminhar. Caminhei mais de 100 quilômetros. Primeiro dia foram 41 quilômetros, no segundo dia 45, no terceiro 20. E o que eu pude ver ali foi realmente assim, a cortina do medo foi rasgada. Porque a quantidade de gente que foi para lá, cara, que basta ver que, pensa, se falou mais da caminhada do Nicolas do que Big Brother. Deu mais audiência na rede social do que o Oscar. Então, assim, aqui a gente tomou de assalto toda a pauta política. E a gente incomodou tanto, cara, que pensa só. O Alexandre de Moraes, ele falou que a gente não podia passar perto da Papudim. O Bolsonaro tá lá. Aí eu tenho que lembrar o seguinte. Quantas manifestações tinham lá quando o Lula estava preso? Tinha bom dia Lula, boa tarde Lula. O Lula recebia todo mundo pessoas iam lá. Eu lembro que o Leonardo Boff esteve lá, Frei Beto esteve lá. Parece que teve um caso, um intelectual, pseudo-intelectual americano que está envolvido no caso do Epstein também. Parece que supostamente fez uma ligação. Não, teve lá, visitou pessoalmente. Mas o documento que vazou está dizendo, o Epstein fala que ele atendeu uma ligação e falou com o presidente Lula na prisão. Bom. Mas isso é outra conversa, porque provavelmente vai ser um assunto de outro podcast, porque cara, isso aí é cabeludo. Então eu estou mostrando o seguinte, como é que são 2 pesos e 2 medidas. O pau que não é Chico tem que dar em Francisco. No Brasil não dá. Uhum. Então E a Alexandre de Moraes já determinou que a gente não podia passar, assim, né? Então, caramba, depois do 8 de janeiro, então foi mudado o percurso para a Praça do Cruzeiro. E olha, foi uma caminhada muito significativa. A gente pôde conversar com muitos parlamentares, muitas pessoas de boa fé que venceram a barreira do medo, que foi imposto na nossa sociedade depois do 8 de janeiro. Então, acho que o Brasil acordou. O efeito que o Nicolas quis, a partir desse ato, né, dessa caminhada, foi realmente rasgar essa cortina do medo. Eu acho que hoje a gente conseguiu isso. Basta ver, assim, aí a gente tem que dar uma olhada, né? Como é que são as coisas. Poxa, não vou falar que a causa é eficiente para a imprensa tá hoje colocando as coisas tá diferente. Tá. Mas acho que depois ficou mais fácil de falar também, entendeu? Depois da caminhada. Porque provou para todo mundo que assim, não, peraí. Porque são alguns fatores, por exemplo, a caminhada foi uma coisa assim, cara, impressionante. Não só pelo número de pessoas que aderiu, mas a relevância que isso tomou no debate nacional. Estourou qualquer tipo de bolha. Sei lá, o pessoal no boteco estava falando que as pessoas estavam andando. Você acha que enfraqueceu, de certa forma, essa tentativa de lançar o medo sobre a sociedade? Sim. E também a própria imagem do Lula e da reeleição Sim, dele? eles não estavam sabendo lidar, porque eles começaram ridicularizando. No final, eles estavam querendo colocar a Polícia Federal, acionar o Judiciário para ficar perigoso, enfim, e acabar com a caminhada. É bem isso, você vê que aconteceu. Um outro fator também, e aí eu falo, então aquele grito que estava engasgado, as pessoas voltaram a botar para fora, a falar mesmo desse péssimo governo, né, dos escândalos, do seu repúdio pelo que vivemos na política nacional. Um outro fator interessante foi também a ascensão do nome do Flávio Bolsonaro como candidato viável, né? Porque diziam que não, ele não é viável. Cara, eu nunca vi isso, é um fenômeno. Já tem até a música agora. Então, a transferência... Acabou, inclusive. A transferência está muito rápida. E aí na política, assim, tem muita gente que fala que política não é não é sobre nome, não é sobre aceitação, é sobre rejeição.
a rejeição do Flávio ela é muito menor do que outros políticos, do que a do Lula, por exemplo. E o Lula, a gente já viu que ele vai estar com um teto ali de 43% ali de intenção de voto. Ele não vai passar disso, talvez 45%. Agora, o Flávio, ele já, como posso dizer? O Flávio hoje, ele já está ganhando do Lula no segundo turno. Tem instituto de pesquisa que diz que ele ganha no primeiro. Já vi. Ele ganha no primeiro e no segundo, né? Uhum. Não é que ele ganha no primeiro turno, não é isso. Não tem segundo turno no Brasil, não. Ele vai em primeiro colocado no primeiro turno. E depois aí no segundo ele vence de novo. Só que a gente tá longe do período eleitoral e o nome dele acabou de ser colocado. E ele não tem rejeição, ou seja, a velocidade que ele está crescendo, o terreno que ele tem para ocupar é muito grande. E a gente sabe também que todos esses escândalos de corrupção que a gente vem vendo no Brasil, agora o maior que começou com Mensalão, depois Petrolão, BNDES, agora, pô, tem aquele meme que é um negocinho pequeno, outro maior, tudo puxando, né? Então, o que é esse do Banco Master? Então, assim, envolvendo... A gente não pode lembrar, pessoal. Dias Toffoli, ele foi advogado do PT. Hoje ele foi indicado pelo PT para ser o quê? Ministro do STF. Então, caramba. Isso a nossa memória não pode falhar. Então, o que eu já tenho visto é que muita gente que votou no Lula na última eleição já está recuando de fato. Exatamente. Eu já vi pessoas falando, olha, extremamente decepcionado e tal... acreditamos de novo e agora fez de novo e tô fora e tal. Então, quais são os ingredientes disso tudo? Eu acho que a caminhada foi importante para que a gente pudesse ter a coragem de realmente falar do problema, que o Flávio, a maior virtude do Flávio está sendo um discurso moderado. Perfeito. Ele não está indo para o embate com o Lula. Ele está mostrando como foi o governo do pai, como que ele vai manter, o que ele faria diferente, e que Lula não dá, o Brasil não aguenta mais Lula. Isso acontece também então, porque as pessoas estão um pouco cansadas dessa polarização? Olha, todo esforço, toda tensão, ela gera um desgaste. E a gente está numa tensão já há bastante tempo. Muito, né? E não é só na política. Polarizaram tudo, cara. Polarizaram saúde com a vacina, polarizaram fé, pô, você vai na missa agora, você vai palhaçada que o padre fez lá, em Aparecida, o outro lá também lá no Nordeste. A gente até mandou o vídeo, né, por ofício tanto para a diocese quanto para a anunciatura apostólica também, porque isso é inadmissível. Pô, a gente quer ouvir a palavra de Deus, o cara quer fazer militância política, não, isso não existe. Quer dizer que você não pode comungar porque você compactou com um político tal que defende, que não votou pela medida provisória. Mas vai o partido que defende aborto? E o partido que defende gênero? Esse pode? Aí não se fala. Então, assim, enviesar até a fé, isso é muito baixo. Então, assim... E na homilia não se deve falar mesmo. Né? Exatamente. Então, assim... nem de lado, nem de outro. Exatamente. Até porque a gente vai falar para... Cara, exato. A gente carece de um programa chamado catequese. Então, você vai para a homilia para ouvir política, pelo amor de Deus. Isso aí. Então, assim, tem que ensinar a palavra de Deus, pô. Então, assim, tá tudo polarizado. A gente vai pro trabalho chegando de eleição, cara, é uma tensão, porque a pessoa vai chegar, meu irmão, vai ter um cara, tem aqui o fulano, tal, aquela coisa toda. Cara, então, foi aqui no Hortifruti esses dias, comprar uma saladinha. Aí o pessoal tava arrumando lá as frutas e tal, aí um comentou alto assim, esse bandido que tá no poder aí o outro gritou assim... Bom era o Bolsonaro, né? Não sei o que. Ele não defendeu ninguém, ele só falou mal do outro, né? Quando você ataca naturalmente já te ligam ao outro e você já vira bolsominion ou comunista, né? Enfim, é isso. Tem uma hora que fica insustentável. Perde. Isso que é interessante. Quem perde com isso? Quem não tem posicionamento. Então, assim, aquele pessoal que ficava nem, cara, esses caras estão sumindo da política. Então, assim, e aí eu preciso me colocar também. O lado em que estou vem se fortalecendo. Nós já somos hoje o maior partido do Brasil. A quantidade de parlamentares hoje no Partido Liberal, ou que são eleitos com a pauta de direita, não está no gibi. E a projeção é aumentar. Por isso que eu concordo com o Nicolas quando ele fala que o presente é deles, mas o futuro é nosso. E essa reação, assim, isso é imparável. Agora,
a gente está vendo que o problema não era o Lula, né? Tem um monstro muito maior. Quem é esse monstro para você? É, o braço visível do sistema hoje a gente vê que qual é o problema do Brasil? Nós vivemos hoje numa ditadura no judiciário, no poder judiciário. Então, O problema é a mídia. Alexandre de Moraes, né? Então, por exemplo, a gente vê que é um braço do sistema. Quem está por trás? O Banco Master. Essa operação do Banco Master pode expor muita gente. Gente que a gente nem imagina. Entendeu? Acha que vai expor, vereador? Olha, eu torço para isso. Eu acho que pode dar em pizza. Acho que pode dar em nada. Acho que podem buscar uma saída honrosa pro... Porcaria. Não. Toffoli. Bom, Toffoli. a minha análise desse caso aí. Por favor. Primeiro, claro, ao ponto político. Quais são os problemas? O Lula vem uma reeleição e ele magoou muita gente. Ele tem um problema político que ele precisa resolver. Qual? Ele tem que colocar 2 pessoas no STF. Uma é o Bessias e a outra é o ex-presidente do Senado, Pacheco. Que esse não ganha mais nem para ser síndico do prédio agora. Então, para onde vai o Pacheco? Então, ele tem esse problema. Só que ele só tem uma vaga no STF. Só que o Dias Toffoli, ele pode exposto, né? Ele pode sair. Impeachmentado. Se ele sair, ele resolve o problema do Lula. Tem 2 E vagas. o Lula já largou a mão dele. Só que o seguinte, o Dias Toffoli não é o tipo do cara que vai sair, ele tem potencial de explodir tudo. O cenário que eu vejo menos possível é o impeachment de um ministro da Suprema Corte, porque eles vão abrir o precedente. Eles não querem isso. Entendeu? Agora, ele pode lá renunciar, né, aquela coisa toda, enfim. Agora, a gente precisa fazer o quê? É torcer pela briga. E, por incrível que pareça, a mídia nesse ponto está do nosso lado. Estão dando tudo. Tem uma coisa que é muito curiosa. Se você pegar... Olha só. O Donald Trump colocou lá a lei magnífica no Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes fica louco com isso. O Lula começa a ter uma atuação de defesa do Alexandre de Moraes, começa a bater de frente com o Donald Trump, eles começam a trocar farpa e daqui a pouco eles vão lá e conversam. E aí rola mó amor. Aí o Lula vende que tirou convenceu o Trump e tirou a Magnitsky. Vamos lá, ordem cronológica. Aí eles vão pro SBT e o Alexandre de Moraes faz uma declaração de amor ao Lula, um agradecimento, aquela coisa toda. No dia seguinte, cara, a Folha de São Paulo, Canais Globo, Estadão, todo mundo começa a bater no Alexandre de Moraes. Eu não acompanho isso, não. Esquisito. Eu acho que foi o seguinte, vê se é loucura da minha cabeça pensar o seguinte, o Laranjão chegou lá, olha só, tudo bem, eu vou te dar essa vitória política de você dizer que tirou a Magnífica, mas resolve o problema disso e do quê? Como é que você resolve esse enfrentamento? Solta a imprensa louca em cima, que a imprensa vai fazer o papel dela. A imprensa é uma força. Claro que é uma força. muito. Claro que é uma força. Pô, vou falar pra você que eu acho que a maior força é o povo, depois a imprensa. Com certeza, Entendeu? porque não influencia o povo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ela consegue. Então, tá tendo uma canalizar. convergência disso, de gente que tava com medo, que tá vendo os absurdos, aquela coisa toda. Agora a imprensa falando, a gente vai alcançar os idiotas. E se tava próximo o eleitorado, que não, a gente é muito mais numeroso que a esquerda. Só que tem os idiotas úteis ali no meio do caminho que Tem são a mídia. influenciados. Só que a mídia agora tá jogando pro nosso lado. Tá, no sentido desse interesse pontual. Parece que eles querem resolver o problema do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, pelo menos. E o que elegeram ali foi o Banco Master. Só que, cara, pelo que a gente ouve na política, fecha a República. Esquece. O que foi revelado agora? Olha só, o Dias Toffoli ele estava dizendo, apesar dele ter sido flagrado andando no avião com o pessoal do Vocaro, aquela coisa toda e tal, ele, não tem problema nenhum, eu fui lá assistir o jogo do Palmeiras. Não, mas olha só, aí ele começa a pedir a relatoria do processo, move o mundo, pega a relatoria do caso. E ele falou que ele não tem ligação nenhuma, que ele não tem investimento nenhum, que ele não tem nada. Aí a Polícia Federal pegou o telefone do Vocaro.
E ela conseguiu ontem, o quê? Pegar todas as mensagens apagadas, tudo que foi... Tudo. Reconstruiu tudo. Tudo que estava no telefone, pegou. Tudo. O que a Polícia Federal faz? Depois que ela entendeu tudo que estava ali, ela foi ao Fachin, que é o presidente do STF, e falou, olha só, a gente está entregando tudo isso aqui para você, porque o Dias Toffoli está envolvido até o pescoço aqui. Tem várias ligações, várias mensagens, vários áudios que a gente pegou. Tudo tá aqui, ó. Esse cara não tem mais condição de estar à frente da relatoria do negócio. E aí, a imprensa começou a vazar tudo. Não estava vazando no passado, né? Mas é esquisito esse ano de eleição e eles vendo o outro lado crescer. É loucura e tal. minha. Vamos fazer uma conjectura aqui. É loucura minha achar o seguinte, meu irmão. Para com China. Larga a mão desse pessoal. Eu já peguei o Maduro. Tá todo mundo envolvido. Foro de São Paulo, aquela coisa toda, meu irmão. Ou você faz isso aqui, ou, meu irmão. Você acha que isso pode ter acontecido? Cara, olha, eu não acredito nesse tipo de... Cara, eu não acredito porque Deus não age assim na história. Que ele tocou o coração profundamente lá no jardim, desse pessoal todo de uma vez só. Do Cláudio Dantas. Exatamente. E, caramba, o pessoal começou agora a querer realmente, sabe, ser o arauto da justiça. Os caras são movidos por interesse, por pressão e é isso, interesse e medo. Então, alguma coisa apertou ali. Então, cara, o que foi? Eu não sei, não dá para prever. A única coisa que eu consigo ver com algum nexo, olhando os acontecimentos, foi isso. O Trump foi lá, bateu, caramba, daqui a pouco... Sim, se você for ver, o Trump não é um cara de personalidade de recuar. É um cara de dobrar a aposta. Não é. Alan, o papo tá bom, ficaria aqui a tarde toda, você sabe disso. Mas não dá, nosso tempo é limitado. Eu tenho uma pergunta ainda para terminar, depois você pensa na tua, Felipe. Um tema que a mim é muito caro, tá? No início você abriu falando do Clezão. Eu queria falar muito isso para nossa audiência, assim. Não é uma questão de lado A ou lado B. A questão é que quando você não vai pela verdade, alguém sofre. E normalmente quem sofre é aquele que não tem amigo no STF, que não tem amigo na Câmara, que não tem amigo no Planalto. O Clezão era um homem comum, que não estava no 8 de janeiro lá, chegou no dia 9, foi preso e morreu sem julgamento na cadeia. Que palavra você tem para as pessoas que estão presas agora? Qual a sua posição com relação à anistia dos presos não, dos perseguidos políticos de 8 de janeiro? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer as filhas do Clezão. Elas estavam na caminhada. De me emocionar, de falar para elas. E assim, não são só palavras, não. São ações. Olha, eu sou só um vereador do município de Niterói. Mas eu também não vou me limitar a isso vendo o que está acontecendo, né, a nível estadual e a nível federal. Então, assim, essa barreira, ela nunca foi imposta, eu não nasci com ela, e eu vou sempre defender, não o que eu penso, mas o que é bom, belo, eterno, verdadeiro. A gente vai sempre ter, assim, ser irredutível em relação a isso, custe o que custar, entendeu? Então, assim, os meus heróis não morreram de overdose, como a gente pode dizer. Então assim, eu preciso pegar lá e, meu irmão, eu olho para Princesa Isabel, que Princesa Isabel perdeu a coroa, né? Mas fez o quê? Libertou os escravos. Pô, foi exilada. Tem tanta coisa que a gente pode fazer de analogia na história do Brasil, né? E dos personagens políticos e católicos. Então, assim, são esses que me movem. São Thomas More, né? Defendeu com muita habilidade tudo aquilo até o fim, até o martírio. Mas não negou a fé, não renunciou aos seus princípios, os seus valores, à verdade, não negociou a verdade. Então, a gente tem que ter muita habilidade para lidar nesse vale de lágrimas. Porque tem uma pergunta que as pessoas me fazem: você está gostando? Você é feliz? Eu falei, cara, meu irmão, sei lá, vamos fazer analogia. Você acha que o encanador, quando tem que tirar, ele tem a mão lá, tal, ele é feliz realizando aquilo lá? Não por ele ser encanador, mas porque é difícil. É isso, cara. Às vezes eu tenho que conversar lá com os caras, mas eu tenho que estar focado o quê? No bem comum. Eu não posso colocar ali o meu interesse pessoal à frente do bem comum. Vai desandar. Isso vai ser,
isso é desordenado. E se eu fizer isso, eu vou me lascar, eu vou ser igual a eles. Talvez não naquela situação, mas em algum momento a minha conta vai chegar. Não é assim que a gente pensa política agora também. Eu não tenho um perfil também de ficar, meu irmão, explorando, por exemplo, a ignorância alheia. Porque eu tenho uma crítica muito grande. Tratam político no Brasil que nem celebridade. Isso é péssimo para a política. Entendeu? Eu vejo muita gente hoje na direita que fala muita coisa e vive coisa completamente diferente. Isso enfraquece o movimento. Isso é muito entendeu? sério. Então, assim, eu vejo gente apertando mão e dando punhada. Cara, eu esperava isso da esquerda, não esperava isso da direita. Mas a gente tem no jogo. Então, eu peço a Deus todo dia paciência, perseverança, como ele teve na cruz, entendeu? A virtude da hipomoné, para ir, meu irmão, cumprir a minha missão sem reclamar, meu irmão, mas resiliente, forte, caminhando, tomando a cruz e indo até o fim, fazendo o que precisa ser feito. No meio do outro, a gente dá uma palavra, meu irmão, a gente conversa, a gente tenta mostrar fé. Agora, não espera também que eu fique recuando no que precisa ser, no que não pode ser recuado. Eu vou para dentro, irmão. Eu acho que a população então, espera-se de você. É isso. E agora também, é o que eu tô falando, a única coisa, cara, que eu não vou ficar fazendo show e palanque em relação a isso. Entendeu? Então, tem gente que fica ali, é bizarro. Vocês ficam o convite também, observem um pouco também aqui a nível municipal. Porque tem políticos aqui, cara, que sem brincadeira, o cara chega atrasado, aí ele faz uso da palavra só pro telefone. O cara não tá nem aí para política pública, o que está sendo debatido. Aí tá votando aqui, vamos votar aqui, o Plano Municipal de Educação. O cara vai assim, porque o Bolsonaro tá preso, que ele é golpista e tal, e o cara gravou aquilo lá, o cara pega e vai embora. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter um pouco mais de consciência política para entender que nem sempre o político está falando que eu ouço, ele é um bom político, não pode ser nosso critério. Eu acho que a população brasileira está amadurecendo nesse sentido. Vide, por exemplo, tem muitas pessoas que, nessa última eleição, isso foi interessante, muita gente que conseguiu um apoio direto do Bolsonaro. Mas o eleitor começou, mas esse cara estava onde? Eu nunca vi ele. Quem é ele? Não, ele não tem história, não tem... Não vou votar. Não, eu vou procurar uma pessoa que talvez não tenha foto lá com o Bolsonaro, não tenha o apoio do Bolsonaro, mas tem história política. Está sempre caminhando com o cara, tem até um bom trabalho. Então, eu acho que esse período que nós estamos vivendo está fazendo com que o eleitor, principalmente de direita, seja um pouco mais criterioso, mais consciente do que delegar o voto. Eu torço muito para que esse processo de maturidade ele ocorra de maneira mais acelerada, porque tem muita gente ainda explorando essa polarização, jogando no sentimento, porque tem muita gente que é revoltada e fica falando, o político fala e beleza, converge, mas vê o trabalho, vê a frequência do cara, né? Vê o trabalho, vê se tem fiscalizado, porque aí tudo bem, a gente tem um compromisso com o parlamento, nós somos parlamentares, mas e aí, fiscalização? E a criação da lei? E o serviço à população? Porque o que eu mais vejo hoje na política, viu agora, até na caminhada lá, cara, os meninos novos aí de internet, 1 milhão de seguidores, cara, os caras, meu irmão, é só aquilo. O cara não consegue nem olhar no olho, não consegue estabelecer uma conversa. Pessoal jovem e soberbo. Aí eu fico, cara, tu duvida esse cara mesmo ficar sentadinho ali atendendo gente ali? Não faz. Eu duvido o cara sujar o pé de lama, o sapatinho de lama lá para saber o que está acontecendo na rua. Ou você ponto de alagamento, então assim. E para isso aí, o Nicolas também mandou um recado, né? Não precisa vir e tal. É isso. Verdade. É isso. Olha, vou contar uma coisa para vocês sobre a caminhada. Eu percebi que o Nicolas ficou extremamente incomodado com a quantidade de gente que estava perto dele, fazendo live, fazendo vídeo, fazendo vídeo. E, cara, nem aí. E aquilo tomou uma proporção muito grande. Eu falo, não sou artista, não sou, sei lá, não tenho nem muita habilidade com o telefone, não sou uma pessoa de ficar também toda hora comentando, almocei, jantei, dormi no telefone. Tem gente que faz. Só estou falando que eu não tenho esse perfil. Mas, por exemplo, o que eu percebi ali? Como é que eu era útil ali? Meu irmão, o negócio ficou tão grande. Ele tinha, talvez, sei lá, 4 pessoas na segurança. E, meu irmão, precisava de gente da confiança dele fazendo uma espécie de cordão. E foi o que a gente fez. E ó, caiu uma faca desse tamanho, acharam uma faca desse tamanho lá perto do Nicolas. Ele está extremamente vulnerável. Se tivesse, e o lugar mais vulnerável dele, ninguém queria ficar, que é atrás.
Ele vinha caminhando, ele, o pai e tal. Claro. Aí você tinha uma fileira de gente atrás que aparecia. Na segunda fileira não tinha. Era qualquer pessoa. Chegava um Zé lá, passava. Ele chegava atrás do Nicolas ali. Tava todo mundo de frente, uma fileira atrás, do lado, e enchendo o saco de quem tava, não chega perto não, meu irmão, não corre assim não, não sei o que lá. Porque às vezes furavam lá, Nicolas, vai ter uma foto, filho. Perigoso. Então, cara, eu guardei o telefone e, meu irmão, fiquei ali na... Fazendo segurança. E tudo isso, cara, tudo isso é visto. Porque você acha que o cara não tem entendimento que tem um monte de papagaio de pirata que quer aparecer, que é aquela loucura. Então, assim, eu, tio, consciência tranquila, irmão. Tô todo estourado aí, até mostro o pé depois aí. Não precisa mostrar não. Tá caindo um monte de mim. Mas por quê? Porque a gente tem que ser... Pô, a gente tem que estar no lugar e ser útil. Entendeu? Então, assim, tem gente que é oportunista, que só quer a mídia e tal, aquela coisa toda. Então, é até muito bonitinho. Tinha um lá que, meu irmão, um cara muito engraçado, mas que passava uma maquiagemzinha, aquela coisa toda, ajeitava o cabelo e tal. Aí fazia ele, Rafa. Aí pegava o telefone. Bonitinho, né? Aí saía bom. Aí saía bom, ele saía do negócio e ia editar o vídeo e saía. Tal. Então, assim, cara, a gente não tem que ter. Por isso que tem que ter esse amadurecimento para a gente ver quem trabalha efetivamente com inteligência. Para a gente ir além, entendeu? E eu tô falando assim, Alan, se tudo der certo, a gente vai ser feliz para sempre? Não. Acho que aí a gente começa. É como a igreja. A igreja, ela atua de duas maneiras: impedindo o avanço do mal e construindo o bem. Uhum. A minha visão na política é exatamente essa. Cara, a gente não constrói bem nenhum na política. A verdade é essa. A gente, ainda mais a direita, ela é reativa. Quem pauta a política é a esquerda. A gente reage ao que a esquerda pauta. Foi assim no governo Bolsonaro e continua sendo assim no governo Lula. Mas o que é possível hoje é impedir o avanço do mal. Quando a gente conseguir impedir o avanço do mal, aí dá para pensar construir bem. Porque, infelizmente, Robson, você sabe o que eu estou falando. Quem hoje está na vida pública não entende que é um guarda-chuva para boas iniciativas como a criação desse canal, como o trabalho sério que vocês fazem em outras esferas, na CT Smart, na parte de filosofia, de ensino, na área cultural. Cara, você não tem ninguém que puxa, que é a ponta da lança. O político talvez ele entre primeiro, mas ele entra para quê? Para outras, para vir cultura, para vir educação, para vir saúde, para vir outras iniciativas que vão fazer o quê? Que demoram tempo para você construir o bem. Então, não adianta nada. A gente tem um monte de político que sabe lutar contra o mal, mas ninguém é capaz de proporcionar um ecossistema favorável para a construção de algo melhor. A gente fala de educação. Cara, e aí? Beleza, a gente vai ganhar o país de novo. A gente vai botar o secretário de educação. Mas e aí? O que vai ser? Como é que a gente muda a mentalidade dos professores? Não tem, a gente não tem uma universidade, meu irmão, que consiga dar o contraditório. Ou seja, quais coisas que nós temos? Que nos próximos 20 anos nós teremos ainda doutrinadores e não professores nas universidades. Esse é o ponto. Infelizmente, a política ainda não está pronta para essa conversa, mas... Denso demais. Ratzinger diz isso, Bento XVI disse isso. O trabalho da igreja, Felipe, é impedir que o inferno tome a terra. Essa frase é do Ratzinger. O trabalho da igreja é impedir que o inferno suba e tome a terra. Então, o político, de certa maneira, tem esse papel. Muito obrigado, vereador. Nada, disponha. Vereador, fala pra gente uma frase, um pensamento, um conceito que você tenha certeza que vai chegar em todas as pessoas da face da Terra. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de força para as pessoas, sobretudo para o brasileiro que está nesse anseio de mais um ano de eleição, de mais pessoas que vão aparecer ali querendo se aproveitar da boa intenção dos votos, enfim. Manda uma mensagem, se você tivesse certeza que essa mensagem chegaria a essas pessoas, qual seria essa mensagem? A mensagem é uma frase de uma santa muito relevante na Igreja Católica, Santa Joana d'Arc. Ela que era uma pessoa rural, né? E de repente Deus confiou a ela uma missão muito grande, a de São Miguel, que foi liderar, né, o exército francês. E na hora da verdade, na hora da guerra, ela gritava: a nós a batalha e a Deus a vitória. Esse é o lema que eu trago para a vida política, desde aquela aventura que foi a campanha de prefeito em 2020, né? A nós a batalha. Então, o recado é esse. Eu acho que essa frase ela sintetiza muito bem.
da missão, olha, nós a batalha, Deus vitória, a gente faz por Deus. A nossa atuação, ela vai ser de enfrentamento. A gente não pode desistir, mesmo que a gente não tenha certeza da vitória, mesmo que pareça ser uma batalha em vão. Foi o que Deus pediu, louvado seja Deus. É o tratado da conformidade para com aquilo que Deus quer conosco. Então, assim, lutei, venci, louvado seja Deus. Perdi, louvado seja Deus. É ali que Deus está fazendo a obra dele. Eu não sou nem o Nicolas, nem o Bolsonaro, a solução do problema do Brasil. Entendeu? A solução do problema do Brasil é nosso Senhor, Jesus Cristo, que precisa de novo imperar na terra de Santa Cruz. Ponto. Agora, às vezes o nosso trabalho com a graça de Deus, né, e a ajuda das pessoas de boa vontade vão fazer com que a gente avance nessa direção. Olha, pode ter certeza, para derrubar um prédio é mais rápido do que o tempo que você leva para construir um prédio. Então, essa anticultura, o marxismo cultural, ele é muito mais fácil de você pegar, porque a gente tem inclinação por conta do pecado original. Né? A gente é meio torto, então a gente tem essa inclinação para fazer as coisas ruins. Então, quando você vai trabalhar no vício, na desordem, o resultado é rápido. Agora, para a virtude, para a ordem, é mais demorado, mas é uma construção mais sólida. Eu tenho certeza que se não fossem os nossos antepassados, né, os portugueses, né, enfim, aquele ato de fé de Dom Afonso, né, enfim, da mesma maneira também, tudo aquilo que no Brasil nós já colhemos de frutos espirituais, principalmente, a gente não pode esquecer disso, apesar do STF, apesar do Lula, apesar... Nossa Senhora Aparecida, ela é de fato a imperatriz do Brasil. Então, assim, a gente precisa retomar essa confiança, retomar essa consciência, porque eu tenho certeza que, verdadeiramente, Deus tem os seus caminhos, Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo, e Ele está levantando uma mudança no nosso país. Dá para perceber. No clero, na igreja e também na sociedade, logo também na política. Então, assim, o presente está dessa forma. Hoje o tempo nos convida a esse enfrentamento. Vai ser mais difícil para a gente, né? O nosso papel da história é de resistir com resiliência, com força, com paciência, com perseverança. Mas, olha, para os nossos filhos vai ser punk também. Mas os filhos deles já começam a ter um ecossistema mais favorável para o quê? Para a santidade, para o evangelho, para a evangelização. É isso que eu acredito. Então, é isso. A nós a batalha e a Deus a vitória. Boa. Baita episódio, mestre. Baita, mas tem um presentinho aqui pro vereador. Você falou do assunto do quarto poder. Já vi a foto da Karen Nery aí. Pois é, Karen Nery aqui. Então, você falou assim, a mídia é um dos grandes pilares desse movimento de deturpação que nós passamos. Esse livro aqui do Tom Egan é fantástico, porque ele aponta isso. O porco que ninguém sabe o que está agindo. Então, o presente é para você que quer saber como acontece, por que nós estamos nesse nível que nós estamos, é por causa do porco que ninguém vê, o porco invisível. O senhor, você tem uma leitura boa aí. Poxa, muito obrigado. Que eu tenho certeza que vai iluminar bastante aí seus conhecimentos. Tá ótimo. Essa é uma leitura que eu indico para todo mundo, toda a família que quer... Vou deixar aqui na descrição. Todo mundo que quer resistir a esse processo de deturpação da sociedade, leia esse livro. Dê para o seu filho ler esse livro, porque isso vai informar, vai dar informações para o intelecto e para a vontade dele para escolher melhor. Eu espero que o senhor goste, viu? E aí a Karen Nery que fez a apresentação desse livro, ela é uma amiga, uma fofa. Uma querida. Bem, eu só posso agradecer o convite, a oportunidade de conversar com a audiência de vocês, que eu tenho certeza que o nosso mandado vai corresponder também aos anseios da audiência de vocês. Sobre o livro eu não li ainda, mas li um pouco o índice aqui, eu acredito que provavelmente é fácil expor os nossos inimigos, a gente entende a luta do bem contra o mal, que a gente entende que a ferramenta é a agenda gramscista, então a gente consegue colocar cada coisa no lugar e entender contra o que a gente está lutando, né? Aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. E que a maneira como atua, então não só na política, na sociedade, mas também nas almas. Isso, então entendendo quais são as ferramentas, quais são as armas da batalha, aí como é que a gente constrói, como é que a gente também faz esse enfrentamento em paz. Que eu conheço muita gente hoje, Robson, que está desesperado,
que já começa como o profeta do Apocalipse. Tá ruim, acabou, já era. Bolsonaro foi preso. Então, assim, não, então peraí. Tem que estar em paz. E a paz, meu amigo, a paz é isso aí. A paz é dom de Deus, né? Então tem que sempre o convite à oração, né? Não adianta nada você querer lutar pelo Brasil, lutar por Niterói, pelo Rio de Janeiro, enfim. Bem, se você não consegue nem entender que sem mim nada poderíamos fazer. Isso nos Alan que está falando, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que colocar Deus à frente de todas as coisas, buscar crescer nesse caminho de amor e intimidade com Cristo, porque sem mim, de fato, nada poderíamos fazer. Então, rezar, trabalhar, ora et labora, né? Então, foi assim que a gente construiu a civilização e é assim que a gente vai reconstruí-la, tenho certeza. Muito obrigado a todos. Maravilha, foi um prazer. E para você que nos acompanhou até o final desse episódio, eu te peço, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que a gente tenha a possibilidade de ter mais papos excelentes como foi o de hoje. A intenção nesse ano de eleição é trazer mais pessoas também do meio público para bater um papo com a gente, para fazer você ter acesso a mais conteúdos que te façam refletir, pensar, tomar melhores decisões segundo aquilo que você acredita. E é isso. Quer deixar uma mensagem, mestre? Bom, se você gostou desse episódio, por favor, manda para geral, marca todo mundo que você ama. Aquelas pessoas que você não ama também você marca, para que as pessoas tenham informações. Informação é o início da transformação. Muito obrigado, vereador. Até a próxima. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau.